Oi, turminha! Professora Elaine de Geografia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema do desenho ao mapa. Cartografia. Turma, a cartografia é a ciência que se dedica à representação e à comunicação de informações espaciais por meio de mapas. Então, nós vamos entender tudo que tem na superfície do planeta Terra em forma de desenho, em uma representação gráfica. O profissional que trabalha na elaboração desses mapas, ele é chamado de cartógrafo. Atualmente, o cartógrafo, ele dispõe de uma grande tecnologia que ajuda na elaboração desses mapas e deixa esses mapas com uma precisão bem maior do que os mapas do passado. Hoje em dia, eles são bem próximos da realidade na questão de altitude, do tamanho, da diminuição das áreas de quilômetros para centímetros. Então, tudo isso tem que ser bem estudado, bem elaborado, com uma maior precisão, que é o que vem acontecendo nos mapas atualmente. Croquis. O croquis é um desenho com traços iniciais ou rudimentares, em geral feito à mão e bem rapidamente. Essa imagem ela vem mostrando para nós o que é um croquis, um desenho rapidinho, feito à mão. Esse desenho está representando o quarto de uma pessoa. Então, você já experimentou desenhar os cômodos da sua casa, o seu quarto, os móveis? Nós vamos ver que o croquis, ele é esse desenho, sem muita precisão técnica, sem muito rigor, o que nós encontramos em um mapa. Então, o croquis é esse desenho mais rudimentar, que nós podemos fazer de uma maneira rápida, com uma folha de papel, um lápis, e bem diferente dos mapas que nós vamos aprender agora. Mapa. Bom, mapa é a representação dos elementos de um determinado espaço em uma superfície plana, geralmente uma folha de papel. Bom, esse mapa ele pode apresentar, turma, características naturais ou sociais. As naturais nós temos rios, montanhas, a fauna, clima, vegetação. Todas essas características podem ser representadas em um mapa. Nas características sociais, a gente pode destacar cidades, estradas, campos cultivados na agricultura, áreas de indústria, a distribuição da população no espaço geográfico. Tudo isso podemos representar em um mapa, através de símbolos, formas e cores. Esses dois mapas, eles estão representando o nosso país, o Brasil. O primeiro é o mapa do clima. Então, nós vamos ver a legenda, cada cor representa um clima do Brasil. Já o segundo mapa, que é o mapa do lado direito, é um mapa político. Ele está representando as regiões do Brasil. Cada cor representa uma região. Aqui nós temos um exemplo dos vários tipos de mapas que nós temos. Então, nós encontramos 5 tipos de mapas, na verdade. Os mapas políticos, que são aqueles que representam os países, as cidades mais importantes, os estados. Temos o mapa físico. O mapa físico, ele representa algum elemento da natureza. Clima, relevo, vegetação, a hidrografia. Já o mapa demográfico, ele mostra a quantidade de pessoas e a concentração dela, ou maior ou menor em determinadas áreas. E eles são representados através das cores, das tonalidades das cores. As cores mais fortes, mais pessoas.
As cores mais fracas, menos pessoas. O mapa econômico, ele representa as atividades econômicas de uma determinada área. Por exemplo, atividades industriais, extrativismo, a agricultura. E temos também os mapas históricos, que representam fatos do passado. Esses mapas que eu coloquei para vocês, eles vêm mostrando o nosso país, o Brasil, nessas diferentes características, tanto de mapa político, de mapa físico, demográfico. São esses os exemplos. Os principais elementos de um mapa. Os elementos de um mapa são muito importantes a gente entender para poder interpretar esse mapa. Nós temos o título, que é o primeiro ponto que a gente precisa ler quando a gente vai observar um mapa. Nós temos que ler o título dele. Depois, a gente vem para a legenda. A legenda é uma pequena explicação que fica no cantinho do mapa. Ela é cheia de formas, de cores, símbolos. Bom, terminando a legenda, a gente observa a fonte, de onde essas informações foram tiradas. As informações, elas não são inventadas pelo professor, né, ou por outras pessoas que estão elaborando livros ou os mapas. Elas têm uma fonte de pesquisa e são dados, na maioria das vezes, sempre corretos. Bom, a escala, ela vai mostrar o quanto aquele mapa ele foi reduzido do terreno, do tamanho real do terreno, para o tamanho que foi colocado no mapa. Já a orientação geográfica, ela vem mostrando as coordenadas. Qual é a posição que esse país, que essa região que está representada no mapa, ela está em relação à linha do Equador, em relação ao meridiano de Greenwich, e também a rosa dos ventos, que mostra os pontos cardeais. Este mapa, mais uma vez, é o mapa do Brasil, que vem mostrando as 5 regiões. Os símbolos cartográficos. Esses símbolos cartográficos, eles são símbolos figurativos. Isto é, turma, são desenhos que vão representar o que o mapa quer mostrar para nós. Então, aqui nós colocamos alguns exemplos. A gente tem os exemplos de aeroportos, representados através de um aviãozinho pequeno, porto, através de um navio. Então, assim por diante, vários pontos da superfície do nosso planeta podem ser representados por símbolos, cores diferentes. Turma, nem tudo pode ser representado por um símbolo figurativo, como por exemplo o aeroporto. Então, usa-se cores, formas, figuras geométricas, como por exemplo o triângulo, ele está representando os picos, que são aqueles pontos, né, mais altos de uma montanha, de um local, os pontos mais elevados. Então, a gente usa-se vários desenhos e cores e formas que também vão representar tudo que tem no espaço geográfico. A representação da Terra. Bom, nosso planeta Terra, ele pode ser representado de várias maneiras. Os cartógrafos, eles desenvolveram formas diferentes de representar a Terra. A primeira que nós vamos ver é o globo terrestre. Como nós sabemos, a nossa Terra, ela é arredondada, um pouco achatada nos polos, né? Ela é uma esfera. Bom, aí, quando a gente vai representar o nosso planeta Terra, nós podemos usar o globo terrestre. O globo terrestre, ele reduz de modo aproximado a forma da Terra.
Só que ele tem, turma, duas desvantagens. Ele vai oferecer pouco detalhe da superfície. Ele não consegue representar, por exemplo, casas, campos de agrícolas, estradas, cidades. Então, essa é uma desvantagem, pouco detalhe. E também ele não possibilita a gente ter uma visão simultânea do total do planeta. Então, nós temos que girar o globo para poder ter a visão da Terra, mas nunca como um todo. Então, gente, para resolver essas desvantagens que o globo terrestre oferece, tá? Apesar dele mostrar o nosso planeta como ele realmente é, uma esfera, né, na forma de uma esfera, ou seja, de uma bola, né, ele tem essa desvantagem, essas duas desvantagens. Mas para resolver esse problema, foi criado então o planisfério. Bom, turma, a primeira vez que uma projeção ela foi feita da superfície do planeta Terra foi em 1569, pelo Mercator. Então, essa projeção ela ficou conhecida como projeção cilíndrica do globo terrestre. O que ela tem de diferente dos mapas atuais? Se a gente observar as linhas de meridiano, que são as linhas verticais, ao invés delas passarem todas pelos polos, como acontece atualmente, nós temos essas linhas nessa projeção, as linhas verticais. Então, se você observar esse mapa, ele forma um quadro, né? Uma folha toda quadriculada. E nós sabemos que os meridianos, todos eles passam tanto pelo Polo Norte quanto pelo Polo Sul. Então, essa é uma diferença dessa primeira projeção que foi feita lá em 1569 pelo Mercator. Aqui mais uma vez, uma imagem para a gente poder entender melhor essa primeira projeção, que ficou conhecida como projeção cilíndrica. Então, o nosso planeta Terra, ele é uma esfera, é uma bola, né? Mais achatadinho nos polos. E quando a gente observa o planisfério, é mais ou menos essa imagem que nós temos aí. Como se tivesse uma folha de papel enrolada em uma bola e ali pegou toda aquela imagem e colocou em um plano, em uma folha de papel, por exemplo. Aqui mais um exemplo, ó lá, projeção cilíndrica, utilizada no período mercantilista, meridianos e paralelos em linhas retas, regiões polares de maneira exagerada, eurocentrismo. Nós vamos estudar essa parte do eurocentrismo lá no 9º ano. Então, nesse período mercantilista, a gente tinha os países europeus como os comandantes do comércio. Então, eles eram as metrópoles e muitos outros países, inclusive o Brasil, eles eram as colônias. Então, por isso, um comércio ali mercantilista, visando sempre o lucro dos países europeus. Então, por isso chamado de eurocentrismo, a Europa como centro do mundo. Mapas digitais. Então, atualmente, nós temos essa terceira maneira de representar o nosso planeta Terra. A primeira, o globo terrestre, que mostra a forma mais real do planeta, porém com poucos detalhes. O planisfério e os mapas digitais, que atualmente facilitam muito a precisão de todas essas áreas. As fotografias aéreas, as imagens que são fornecidas pelos satélites artificiais que estão em órbita. Essas imagens elas são recebidas por computadores. E aí, os cartógrafos utilizam essas imagens na elaboração desses mapas digitais. Eles podem fornecer informações meteorológicas, massas de ar, de tempo. Elas mostram recursos naturais, vegetação, os minérios,
mostram as áreas desmatadas, mostram queimadas, até mesmo na questão de guerras. Então, eles conseguem observar movimentos de tropas militares e mostra toda a ocupação humana na superfície terrestre. As escalas em mapas. A escala, ela vai mostrar o quanto aquele mapa ele reduziu, ele foi reduzido. Então, quanto era em quilômetro e foi transformado em centímetro. Bom, turma, imagine que você tenha que representar numa folha de papel o cômodo da sua casa. E esse cômodo, ele vai medir, por exemplo, 4 metros por 3 de largura. Se você quiser manter o tamanho real desse cômodo, você ia precisar de uma folha de papel gigantesca, não é verdade? Então, a escala, ela veio para tornar possível o desenho desse quarto em uma folha de papel. Então, a escala, ela é, portanto, uma relação de proporção entre as medidas na representação e as distâncias reais que estão no terreno, né? A representação do mapa. Nós temos 2 tipos de escala. A escala numérica, que é essa primeira do desenho que está em azul. Então, a gente vai ler da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500.000 vezes. Já a escala gráfica, a gente tem 1 centímetro do mapa com 5 quilômetros na realidade. Nessa escala que tá ali, ela tem 2 centímetros no mapa. Então, ela vai equivaler a 10 quilômetros na realidade. Bom, turma, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Professora Elaine de Geografia, da Escola Dom Inácio João Dalmonte, em Guaranésia. Beijo, tchau, tchau.